Por que os idosos não deveriam comer pão após os 60 anos? Você sabia que o pãozinho que você consome todos os dias pode estar destruindo silenciosamente sua saúde depois dos 60 anos? Parece inofensivo, não é mesmo? Mas a ciência já comprovou que mais de 70% dos idosos têm inflamações graves no corpo por causa desse alimento tão comum no café da manhã. Talvez você já tenha sentido aqueles sintomas aparentemente normais para a sua idade. Acordar cansado, dores constantes nas articulações, esquecimento frequente e até um desânimo inexplicável ao longo do dia. E se eu te disser que tudo isso pode ter começado naquele pãozinho inocente que você consome diariamente há décadas? Todos os dias, milhares de pessoas acima dos 60 anos comprometem a própria saúde sem perceber. O pão branco, tão tradicional na nossa cultura, tornou-se um verdadeiro vilão que acelera doenças degenerativas, envelhecimento precoce e ainda aumenta significativamente o risco de diabetes e demências. Mas não precisa se desesperar. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que o pão tem prejudicado tanto a sua saúde e, mais importante, vou revelar as alternativas naturais e acessíveis que vão mudar radicalmente sua vida, protegendo você de doenças e garantindo mais energia, memória forte e longevidade verdadeira. Antes de continuarmos, quero saber: você costuma comer pão no café da manhã? Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está falando e aproveite para digitar junto comigo a frase que será seu compromisso pessoal a partir de agora. Minha saúde é prioridade. Ao escrever isso, você estará dando o primeiro passo decisivo para uma vida mais saudável, plena e livre de doenças. Agora preste muita atenção, porque o que vou revelar no próximo capítulo pode mudar completamente a forma como você vê seu café da manhã. O perigo invisível no seu café da manhã. A maioria dos idosos cresceu com um pãozinho fresco na mesa logo cedo, acompanhado de um café quente e a tranquilidade da manhã. É um hábito tão comum e arraigado que parece impossível pensar em qualquer risco associado a algo tão simples e reconfortante. Porém, são justamente esses hábitos cotidianos que, sem percebermos, podem roubar nossa saúde de maneira silenciosa. É bem provável que você já tenha percebido alguns sinais discretos no seu corpo, mas talvez nunca tenha associado diretamente ao pãozinho do seu café da manhã. Você dorme a noite inteira, mas acorda como se não tivesse descansado. O corpo fica pesado, as articulações incomodam logo cedo, e aquela dor nas costas ou nos joelhos insiste em aparecer diariamente. Muitas pessoas simplesmente culpam a idade, dizendo que isso é algo normal depois dos 60 anos. Mas não deveria ser. O corpo não foi feito para sentir dores constantes, nem para perder sua vitalidade natural tão precocemente. O que muitos idosos não sabem é que esse desconforto pode estar diretamente ligado ao pão branco consumido com frequência. Este alimento tão tradicional é composto principalmente por farinha branca refinada. Essa farinha passa por um processo industrial intenso, que remove suas fibras e nutrientes essenciais, deixando para trás um produto que, no organismo, é rapidamente convertido em açúcar. E esse açúcar causa picos violentos de glicose no sangue, inflamando gradualmente suas articulações, músculos e até mesmo seu cérebro. Talvez você pense que está protegido porque sempre comeu pão integral. Mas a verdade é que, infelizmente, muitos pães que dizem ser integrais ainda carregam farinha refinada e aditivos químicos que potencializam ainda mais os danos ao corpo do idoso. A inflamação crônica provocada pelo pão branco é silenciosa, mas constante, prejudicando lentamente sua qualidade de vida. Não é apenas um desconforto passageiro. Essa inflamação silenciosa acelera o desgaste das articulações, torna seu corpo mais vulnerável a doenças degenerativas, como artrite e artrose, e ainda aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e problemas cardíacos graves. Sua saúde merece mais atenção do que simplesmente atribuir esses sintomas à idade avançada. É hora de olhar com seriedade para esse hábito aparentemente inofensivo e considerar a importância de mudanças simples,
porém poderosas, para restaurar sua vitalidade e prevenir doenças sérias. Afinal, envelhecer não significa sofrer, mas viver plenamente com saúde e disposição. O que a ciência revela sobre o pão? Cientistas vêm alertando há anos sobre o impacto nocivo do pão branco no organismo, especialmente após os 60 anos. Pesquisas recentes da Universidade de Harvard revelaram que consumir diariamente pão produzido com farinha branca refinada pode aumentar em mais de 75% o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em idosos. Isso ocorre porque, ao entrar rapidamente na corrente sanguínea, o pão branco dispara níveis perigosamente altos de glicose e insulina, exigindo um esforço constante do pâncreas que, ao longo do tempo, se desgasta e enfraquece. Mas não é apenas o diabetes que preocupa. Um estudo realizado na Alemanha apontou que o consumo frequente de pão refinado está diretamente associado a um aumento significativo na inflamação das articulações. Essa inflamação crônica é um gatilho importante para o desenvolvimento de artrite e artrose, doenças que provocam dor constante e perda progressiva da mobilidade, roubando dos idosos a independência e qualidade de vida que tanto valorizam. Talvez o ponto mais alarmante revelado por esses estudos seja o impacto que o pão branco causa sobre o cérebro dos idosos. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o glúten presente nesse alimento não apenas afeta o corpo, mas também pode comprometer seriamente a saúde cognitiva. O consumo frequente de glúten está ligado à inflamação crônica no cérebro, contribuindo diretamente para a aceleração do declínio da memória e aumentando os riscos de desenvolver doenças degenerativas, como Alzheimer e outras formas de demência. Imagine o glúten como pequenos fragmentos de vidro. A cada fatia de pão branco que você consome, esses fragmentos ferem suavemente a parede do seu intestino, gerando pequenos processos inflamatórios. Com o tempo, essa inflamação vai crescendo e alcança outras partes do seu corpo, incluindo articulações, músculos e cérebro, deixando seu organismo em constante estado de alerta e reparação. Essa analogia pode parecer forte, mas é exatamente o que ocorre quando consumimos pão diariamente sem questionar. É como diz a sabedoria antiga, registrada no livro de Provérbios: o sábio percebe o perigo e evita o mal. E a ciência moderna confirma cada vez mais essa sabedoria ancestral. Ao reduzir o consumo de pão refinado, especialmente após os 60 anos, você permite que seu organismo se recupere naturalmente dessas pequenas feridas internas, proporcionando uma melhora considerável na sua saúde física e mental. Cuidar do que colocamos em nosso corpo é uma forma concreta e prática de cultivar saúde e longevidade. Ao entender claramente o impacto real do pão branco, você ganha a oportunidade de tomar decisões conscientes que preservam seu bem-estar. Afinal, não há riqueza maior do que um corpo saudável e uma mente lúcida, especialmente nesta fase tão valiosa da vida. Os 4 grandes perigos do pão após os 60 anos. A primeira grande ameaça que o pão traz ao corpo do idoso é a inflamação crônica. Mesmo que invisível, ela se instala aos poucos, inflamando silenciosamente tecidos e articulações. Com o passar dos anos, essa inflamação constante resulta em dores persistentes nos joelhos, quadris, coluna e ombros. Muitas vezes, essas dores são tratadas com analgésicos, quando, na verdade, o gatilho está no alimento mais básico da rotina. O pão alimenta a dor. O segundo perigo é o desequilíbrio na glicemia. Após os 60, o metabolismo já não responde com a mesma agilidade, e alimentos com alto índice glicêmico, como o pão, agem como inimigos silenciosos. Eles provocam picos de açúcar no sangue, seguidos por quedas bruscas que deixam o corpo cansado, o humor instável e o cérebro mais lento. Com o tempo, isso abre caminho para a resistência à insulina, o pré-diabetes e, por fim, o diagnóstico de diabetes tipo 2. E o pior,
Muitos só descobrem quando já estão enfrentando complicações graves, como neuropatias, problemas de visão ou até falência renal. O terceiro risco grave é o impacto sobre a saúde cerebral. A glicose em excesso e a inflamação provocada pelo glúten afetam diretamente as conexões neurais. Em outras palavras, aquilo que você come pela manhã pode estar comprometendo sua memória, sua clareza mental e até mesmo sua identidade. Muitos idosos relatam esquecimentos frequentes, trocam nomes de pessoas próximas, se perdem em pequenas tarefas e, infelizmente, acreditam que isso é natural. Não é. O pão pode estar por trás dessa névoa mental que se instala com o tempo. O quarto, e talvez mais traiçoeiro perigo, é a desmineralização óssea. O consumo frequente de pães feitos com farinha branca acidifica o organismo. E, para tentar neutralizar essa acidez, o corpo retira minerais do próprio estoque interno, principalmente cálcio. Esse cálcio é retirado dos ossos, tornando-os progressivamente mais frágeis. É por isso que tantas pessoas na terceira idade enfrentam fraturas em quedas leves ou sofrem com osteoporose silenciosa. Não foi apenas a idade, foi também o que colocaram no prato por anos. Esses 4 perigos se somam com o passar do tempo, criando um ciclo de dor, fragilidade e perda de autonomia. Um simples alimento, quando consumido de forma contínua, pode acelerar a decadência do corpo e da mente. Mas é importante saber que, ao remover esse agente agressor da rotina, o organismo começa a responder. A inflamação cede, a energia retorna, a mente clareia e os ossos recuperam parte da sua força natural. Não se trata de dieta ou de moda. Trata-se de viver com dignidade, lucidez e liberdade nos anos que ainda estão por vir. História real. Paciente do consultório. Ela chegou no consultório com um olhar cansado e passos lentos. Dona Teresa, 68 anos, era daquelas senhoras que sempre cuidaram da casa, dos filhos, do marido, mas que com o tempo se acostumaram com o abandono da própria saúde. Sentava-se com dificuldade, reclamava das dores nos joelhos e nas mãos e quase não lembrava o que tinha almoçado no dia anterior. Quando começou a chorar, disse algo que me marcou profundamente. Eu tenho medo de me tornar um peso. Conversamos por quase 1 hora, e tudo o que descrevia apontava para um quadro claro de inflamação crônica, cansaço extremo e princípio de declínio cognitivo. Perguntei sobre sua alimentação e, entre outras coisas, ela contou com naturalidade que comia pão todos os dias, de manhã à tarde e às vezes antes de dormir. Era o que tinha em casa. Era o que era fácil. Era o que parecia inofensivo. Decidimos começar com uma única mudança: tirar o pão por 30 dias. Nada mais. Substituímos por opções mais naturais que ela já tinha acesso, sem custos adicionais. E algo surpreendente aconteceu. Depois de 2 semanas, as dores diminuíram. Ela começou a dormir melhor. Voltou a caminhar pela manhã. E o que mais chamou a atenção, sua fala estava mais firme, mais lúcida. As pausas longas que ela fazia para lembrar nomes começaram a desaparecer. Era como se uma névoa estivesse se dissipando aos poucos. No retorno, ela estava diferente. Os olhos mais vivos, a postura mais ereta. Me disse: "Eu pensei que ia piorar com o tempo, mas estou melhorando." Foi ali que percebi o quanto um pequeno gesto, como trocar o pão por algo mais adequado, pode devolver dignidade, clareza e energia para quem já estava quase desistindo de si mesmo. Histórias como a de Dona Teresa mostram que nunca é tarde para mudar. O corpo tem uma capacidade impressionante de se recuperar quando damos a ele as condições certas. E às vezes, tudo começa com o que escolhemos colocar no prato logo ao acordar. As 3 melhores alternativas naturais ao pão. O mais impressionante é que substituir o pão por alternativas saudáveis não exige fórmulas complicadas, nem ingredientes caros ou inacessíveis.
Tudo começa com escolhas simples, acessíveis e que respeitam o ritmo do corpo. A primeira delas é a batata doce. Rica em fibras, vitaminas do complexo B e com baixo índice glicêmico, ela oferece energia estável ao longo do dia, sem provocar picos de açúcar no sangue. Diferente do pão, que inflama e sobrecarrega, a batata doce nutre e protege. Cozida, assada ou até amassada com um fio de azeite, ela pode ser consumida pela manhã, fornecendo saciedade e vitalidade até o almoço. Outra alternativa que tem conquistado cada vez mais espaço na rotina de quem busca longevidade é a tapioca com sementes de chia. A tapioca, feita a partir da mandioca, é uma fonte natural de carboidratos leves e, quando combinada com a chia, uma semente rica em ômega 3 e fibras solúveis, torna-se um alimento funcional poderoso. Essa combinação ajuda a controlar o colesterol, melhora o trânsito intestinal e ainda reduz a inflamação em todo o corpo. Uma colher de chia na massa já transforma totalmente o valor nutricional da refeição. E o preparo é rápido, sem complicações. A terceira opção é a aveia. Simples, barata e extremamente benéfica, a aveia é uma das maiores aliadas da saúde do idoso. Ela atua como um limpador natural das artérias, ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue e protege o coração. Pode ser preparada com frutas, iogurte natural ou mesmo com água e canela. O importante é incluí-la na rotina como uma substituição inteligente, que oferece muito mais do que energia. Oferece proteção e bem-estar. Essas três alternativas não apenas substituem o pão, mas transformam o corpo por dentro. Elas alimentam a vida, sustentam a energia sem causar danos e ainda colaboram para o bom funcionamento do cérebro, dos ossos e do sistema digestivo. O segredo não está em retirar por retirar, mas em saber o que colocar no lugar. E se você deseja ajuda para organizar essas substituições de forma prática e segura, com orientações que realmente funcionam para quem já passou dos 60, existe um caminho. O nosso Guia de Receitas para Não Ficar Doente foi criado justamente para isso. Ele reúne receitas simples, com ingredientes acessíveis, pensadas para quem busca saúde de verdade, todos os dias. O link para acessar está logo abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse é o tipo de decisão que separa quem apenas envelhece de quem vive com plenitude. Escolha cuidar do seu corpo com sabedoria. Chega um momento na vida em que não dá mais para ignorar os sinais. O corpo fala, a mente clama por alívio e o coração deseja dias mais leves. Viver bem depois dos 60 não é um privilégio de poucos, é uma construção diária feita de escolhas simples, mas corajosas. E tudo pode começar com algo tão singelo quanto mudar o que você coloca no prato logo cedo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudança. Então, acolha isso com firmeza. Porque viver com saúde é possível. E mais do que isso, é um ato de sabedoria.